Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre a expectativa para o jogo entre Grêmio e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Comentar um pouco sobre o time do Grêmio e o desempenho do time do Grêmio de 2025. Se Flamengo, você acha que o Flamengo deveria poupar alguém para esse jogo contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro? Nossas escalações e palpites. Olá, Mariana, tudo bem? E aí, qual a sua expectativa para esse terceiro jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, esse jogo contra o Grêmio em Porto Alegre? Bom, a minha expectativa é que o Flamengo tem que ir para Porto Alegre com um objetivo, que é vencer. Por mais que o time do Grêmio seja uma boa equipe, tenha boas peças, o Grêmio não vive uma grande fase. O Flamengo teve uma derrota completamente inesperada no duelo contra o Central Córdoba. O Grêmio vem com problemas desde o início da temporada, então é um confronto que, se a gente for parar para pensar, acredito eu que antes, por exemplo, do Flamengo perder para o Central Córdoba, eu acho que eu estaria muito confiante, e provavelmente não só eu, como muitas pessoas, porque eu vejo um time do Grêmio com muitas fragilidades. É verdade que o Grêmio nos últimos jogos conseguiu alguns bons resultados. Eu pude acompanhar o Grêmio nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, tanto contra o Atlético Mineiro quanto o Ceará. Mas falando em relação à minha expectativa sobre o jogo, é que o Flamengo faça uma boa partida e que, principalmente, que o Flamengo consiga colocar a bola para dentro do gol, porque para mim esse está sendo o grande problema da questão do Flamengo até aqui na temporada. É um time que consegue criar muitas oportunidades, mas infelizmente tem uma deficiência absurda na hora de finalizar. E todos os jogadores do Flamengo precisam sim ser chamados a atenção, e que eles precisam treinar mais finalizações, porque não é aceitável que o Flamengo perca tantas oportunidades como vem perdendo, por exemplo, desde o início da temporada. A gente sabe que isso é um problema crônico do elenco do Flamengo, que não é de hoje, também não é de 2024, nem muito menos de 2023. O Flamengo é um clube que sempre criou muitas oportunidades. Por exemplo, nos últimos anos do Campeonato Brasileiro, sempre esteve ali entre os times que mais perdia grandes chances. Tanto que nos últimos 6 anos, o Flamengo, em 4 temporadas, foi a equipe que mais perdeu grandes chances no Brasileirão. Então, o Flamengo precisa sim melhorar na situação de marcar gols, só que o Flamengo também precisa melhorar defensivamente. A gente tem que olhar que o Flamengo, nesses 4 jogos, que praticamente são os que inicia a temporada, o Flamengo tomou gols em 3 desses 4 jogos. Eu vejo um confronto equilibrado, porém o Flamengo tem que tentar sair de Porto Alegre com os 3 pontos. Vamos lá, eu tinha uma expectativa para esse jogo antes do Flamengo enfrentar o Central Córdoba e agora tenho outra expectativa. Eu admito que antes eu estava muito otimista o Flamengo enfrentar o Grêmio em Porto Alegre, tanto que eu realmente achava, não tem problema nenhum em dizer que o Flamengo teria totais condições de vencer o Grêmio em Porto Alegre. Só que depois da atuação que o Flamengo teve contra o Central Córdoba, eu estou realmente preocupado, porque o Flamengo no meio de semana jogou muitos dos seus jogadores que são considerados titulares jogaram quase 90 minutos ou 90 minutos. Os outros que foram poupados no primeiro tempo, vamos dizer assim, entraram exatamente no início, no intervalo. Então, assim, jogaram 45 minutos. Por exemplo, jogadores que normalmente é substituído, por exemplo, o De La Cruz jogou todo o jogo, o Léo Ortiz e o Léo Pereira seguem numa sequência de jogos e acho que deve começar novamente como titulares. Eu realmente tinha uma expectativa, estava bem otimista do Flamengo vencer o Grêmio, porque esse início de temporada tem demonstrado muitas dificuldades defensivamente, especialmente pelos lados de campo. Então eu acreditava que o Flamengo tinha enorme chance de vencer o Grêmio, e o meu palpite seria, por exemplo, já meio que, não vou falar qual é o palpite ainda, mas meu palpite é que seria de vitória do Flamengo. Agora eu já não tenho mais essa certeza, não. Acho que o Flamengo, o jogo do meio de semana, o Flamengo acho que só vai conseguir mudar quando jogar novamente na Libertadores, e vai precisar conseguir um resultado interessante no Equador. Mas até lá você tem 3 jogos do Campeonato Brasileiro, começando com esse jogo contra o Grêmio fora de casa. E enfrentar o Grêmio fora de casa é sempre difícil. Nunca foi fácil pro Flamengo e não vai ser agora que vai ser. E como eu falei, os jogadores do Flamengo já jogaram essa semana, e muitos dos jogadores jogaram 90 minutos. Não sei qual vai ser a escalação que o Felipe Luiz vai colocar em campo. Acho que essa dificuldade do Flamengo que tem demonstrado em fazer o gol é um problema que o Flamengo só vai resolver ou com contratações no meio da temporada, ou se os jogadores melhorarem suas finalizações para o gol.
É a única forma, porque o Felipe Luiz é um treinador que tem feito o time jogar um bom futebol, o time cria chance, mas infelizmente os jogadores não fazem gol. Então, assim, tipo assim, pouco importa quem tá jogando, pode ser mudar jogadores e o problema segue o mesmo. Então, assim, eu não sei o que realmente esperar desse jogo. Eu realmente espero que o Flamengo me surpreenda e mude a minha opinião depois do jogo contra o Central Córdoba. Mas, assim, o futebol que o Flamengo jogou contra o Central Córdoba me deixou preocupada. Aí tem essa questão do futebol que o Flamengo jogou não ser bom, mas os jogadores estarem mais cansados porque já jogaram essa semana e muitos dos jogadores jogaram 90 minutos ou bem mais, ou quase isso. Então, assim, eu não sei. Eu realmente acho que o Grêmio tem melhorado nos últimos jogos. Saber como será o Flamengo só na hora do jogo mesmo, porque agora o Flamengo virou para mim um ponto de interrogação. Vamos lá? Falar agora sobre... A Mariana vai comentar um pouquinho sobre... fazer alguns comentários sobre o time do Grêmio em 2025. Essa temporada eu tive a oportunidade de acompanhar o Grêmio em alguns jogos. Acompanhei o primeiro jogo do Grêmio contra o Internacional no Campeonato Gaúcho. E acompanhar os 2 jogos do Grêmio até que no Campeonato Brasileiro, tanto contra o Ceará quanto contra o Atlético Mineiro. O que eu percebi na equipe do Grêmio que eu acho que o Flamengo pode tentar, né, aproveitar. O Grêmio, por exemplo, é um time que utiliza muito a bola longa. E eu já falei algumas vezes que times que utilizam muito a bola longa desperdiçam essa bola com uma frequência absurda. Não é coincidência, até porque o Grêmio é treinado por um treinador que acabou de ser campeão do campeonato argentino. Então, isso é uma tendência muito comum por lá. Jogar muito pouco com a bola, com passes curtos e muitas bolas longas. Tem os seus lados positivos, obviamente, mas pra mim tem mais pontos negativos de jogar com muitas bolas longas, porque você perde a posse da bola. Muitas das vezes, é claro que você pode, por exemplo, igual o Flamengo, muitas das vezes quando o Flamengo tenta uma bola longa, não é uma bola longa por ser. O Rossi faz um lançamento, por exemplo, o Plata dá uma casquinha, e o Flamengo tenta ou o Bruno Henrique ou o Juninho tenta sair à frente dos seus marcadores. Só que isso tem que ser muito bem treinado, porque se você não treina isso, obviamente você vai perder a posse da bola. E o Grêmio faz muito isso, faz muitas bolas longas. Outra questão pra mim que é um ponto que o Flamengo tem que tentar aproveitar contra o Grêmio. O Grêmio deixa muitos espaços pelos lados de campo. Por quê? Porque os pontas do Grêmio têm a tendência de atacar, mas eles não são de voltar para ajudar os seus laterais. Nisso, eles deixam, por exemplo, em vários momentos do jogo, os laterais, o lateral do adversário e o ponta contra o lateral deles. Por exemplo, vou dar o exemplo. O Serrote, lateral direito do Grêmio, no jogo contra o Mineiro, em vários momentos, o Rony e o Arana ficavam os dois contra o Serrote. Exatamente, 2 contra 1. E o que acontecia? Muitas das vezes o jogador ficava na dúvida em quem marcar e isso, obviamente, deixava espaços. Por exemplo, que eu vou falar aqui a minha escalação é pensando em aproveitar exatamente isso. Um Grêmio que joga, que tenta sim atacar com bolas longas, porém é um time que deixa muito espaço pelos lados de campo e o Flamengo tem que tentar aproveitar. Agora olhando pelo lado bom do time do Grêmio. A maior válvula de escape do time do Grêmio, ofensivamente, é o Amuzu, ponta esquerdo. Ele tem muita velocidade e realmente é um bom driblador. Então, o Flamengo tem que ficar de olho nesse jogador, porque pode ter certeza que ele vai dar trabalho, assim como o Wesley do Internacional deu trabalho para o sistema defensivo do Flamengo e assim como o Angulo também deu trabalho para o sistema defensivo do Flamengo no jogo contra o Central Córdoba. Então, assim, já estou destacando o Amazu por conta disso. O Flamengo sofreu com 2 pontas esquerdos e o Amuzu é esse jogador que tem velocidade e drible com característica parecida, por exemplo, com o Wesley do Internacional. Então, o Flamengo tem que ficar muito de olho. Outra coisa que o Flamengo tem que ficar de olho caso esse jogador comece é o Brent White, centroavante do Grêmio. Ele tem números fantásticos na temporada. Se, por exemplo, a gente está aqui... várias vezes já criticamos, por exemplo, o Juninho por desperdiçar várias oportunidades, o mesmo não pode se falar do Brent White. Ponto negativo nele até aqui na temporada é que, infelizmente para o time do Grêmio, ele está se lesionando bastante. E aí, obviamente, ele está acabando tendo que desfalcar a equipe tricolor. Porém, quando ele está em campo, pode ter certeza que todas as bolas, a tendência é que termine com ele. Ele é um ótimo finalizador e se ele estiver em campo, o sistema defensivo do Flamengo precisa ficar muito ligado.
Então, você vai ver muitas vezes o quarteto defensivo lá atrás e o quarteto ofensivo lá na frente, o que deixa um buraco no meio campo. Então, o Flamengo tem que tentar aproveitar. E aí eu destaco, por exemplo, quem for começar pelo meio. Arrascaeta ou Gonzalo Plata ou Luiz Araújo. Esses jogadores precisam estar num bom dia para aproveitar esses espaços deixados pelo time do Grêmio. Bom, lembrando uma estatística aqui que realmente me chamou a atenção quando eu estava estudando o time do Grêmio. O Grêmio é um time que toma muito gol em contra-ataque. Não por acaso é o time da Série A que mais tomou gols assim em 2025. Então, já sabe, contra-ataque é um ponto em que o Flamengo pode aproveitar, principalmente quando o Grêmio decidir atacar com seus quarteto ofensivo, deixando muito espaço tanto no meio campo quanto pelos lados de campo. Bom, o time base, mais ou menos, do Grêmio, que eu tenho umas dúvidas, obviamente, dos últimos jogos que eu acompanhei. O Volpi vai começar no gol. Minha dúvida vai ser se na lateral direita vai ser o Serrote ou o João Pedro. Por exemplo, no Campeonato Brasileiro, o Serrote tinha jogado, porém, no último jogo da Copa Sul-Americana, o João Pedro começou. Então, ali, para mim, tem uma dúvida. Na zaga vai ser o Gemerson e o Wagner Leonardo. Na lateral esquerda, o Lucas Esteves. Como dupla de volante, provavelmente será o Camilo e o Vila Sante. Por exemplo, com o Ediac, pode até ser que ele seja relacionado, a não ser que o Grêmio mude seu jeito de jogar, como o Central Córdoba fez e o outro time, o Tátira também fez contra o Flamengo. Pode ser também, então o Felipe Luiz tem que ficar ligado nisso. Não sei, o Grêmio pode modificar, botar 3 volantes, mas o time base do Grêmio é esse, Camilo e Vila Sante. Pelo lado direito vai ser ou o Oliveira ou o Pavão. Pavão, que a torcida do Grêmio não tá nem um pouco feliz. O Oliveira é um jogador que, tecnicamente, hoje vive o melhor momento, inclusive consegue contribuir bastante com gols e assistência, porém é um jogador que não volta para marcar. É um jogador que realmente vacila demais quando o assunto é ter que recompor. Pelo outro lado vai ser o Amuzu, que teve um problema, teve um choque de cabeça, acho que no jogo contra o Ceará, inclusive não jogou no meio de semana. E no meio de campo, pode ser que seja o Edenilson, ou Cristal não é o nome. Pode ser que o Edenilson vem começando o Campeonato Brasileiro, mas se o Grêmio precisar, por exemplo, quiser tentar ter mais a posse da bola, mais criatividade, pode ser que comece o Cristaldo. E no ataque, o White provavelmente vai ser o camisa 9 titular, acredito eu. Se pouparia alguém, e aí? Eu, por exemplo, começaria com o De La Cruz no banco de reservas, então já tô adiantando que na minha escalação o De La Cruz está começando no banco de reserva. Vamos à minha escalação. No gol, Rossi. Na lateral direita, o Wesley. A dupla de zaga é Léo Ortiz e Léo Pereira. E na lateral esquerda é Alexandro. A dupla de volantes é Eric Pulgar e Gerson. O ponta direita, Luiz Araújo. O camisa 10 de Arrascaeta. O ponta esquerda, Gonzalo Plata. E como centroavante, Bruno Henrique. Vou explicar porque eu escolhi essa escalação e que eu montaria e tal. Vamos lá. Como o Grêmio é um time que tem dificuldade claramente de marcar pelos lados de campo, da mesma forma que, por exemplo, o Flamengo vai ter dificuldade de marcar os pontas do Grêmio, o Grêmio também vai ter dificuldade de marcar os lados de campo, os pontas do Flamengo. E eu vejo como algo que o Flamengo precisa ter nesse jogo ter 2 pontas de velocidade para jogar ali nas costas dos laterais do Grêmio, até porque os pontas do Grêmio têm mais dificuldade para voltar a ajudar na marcação. Então, com isso, o Flamengo teria pontas com velocidade, além do Wesley pelo lado direito, e o Alexandre, que eu acho que nesse jogo é mais interessante ter o Alexandre do que o Ayrton Lucas, porque para poder ter um jogador com outro estilo de característica, por exemplo, o Wesley, um lateral que chega mais à linha de fundo, e o Alexandre, um jogador que ajuda, por exemplo, mais ali na troca de passes e ajudar o Flamengo na saída de bola. E até mesmo quando eu falo na construção de jogo ali mais pelo meio, ali pro centro da esquerda. Então, assim, eu vejo isso como algo que o Flamengo, acho que é importante ter o Wesley e Alexandre nesse jogo contra o Grêmio e ter atacantes de velocidade para poder jogar nesse 2 contra 1 ali com os laterais do Grêmio no decorrer da partida. Na dupla de zaga, eu tinha falado no jogo anterior que eu começaria com o João Victor.
Mas se o João Victor não começou contra o Central Córdoba, eu não acho que agora tenha que começar de titular contra o Grêmio. Eu acho o Grêmio um time melhor que o Central Córdoba, com toda certeza. E o Flamengo vai enfrentar um time que tem um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro, que é o Brett White. Se os atacantes do Flamengo têm dificuldade de fazer o gol, não dá pra dizer a mesma coisa sobre o centroavante do Grêmio. Então, assim, então, pra mim, o Flamengo precisa, sim, ter zagueiros que são fisicamente fortes, que já estão acostumados a enfrentar grandes atacantes do futebol brasileiro. E é o caso, por exemplo, do Léo Ortiz e do Léo Pereira. O Danilo deve ser relacionado para o jogo, mas não deve começar a titular, então por isso eu falo Léo Ortiz e Léo Pereira. Ali no meio de campo, como eu já comentei, eu pouparia o De La Cruz, porque o De La Cruz já está numa sequência de jogos. E o principal, ele, por exemplo, no último jogo jogou os 90 minutos, então... e eu acho como eu acho que nesse jogo o Flamengo tem que ter pontas, atacante de velocidade pelo lado de campo, isso meio que também faz a questão do De La Cruz ser poupado, ganhar um descanso, e com isso o Gerson jogar de volante. Eu vejo como isso algo muito positivo, porque como eu vejo que o Flamengo tem que jogar com atacantes de velocidade pelo lado de campo, o Gerson pode jogar ali de segundo volante e assim o De La Cruz ser poupado. E aí, é o que eu falei, eu acho que o De Arrascaeta tem que jogar, porque se o Gerson tá jogando de volante, eu não quero de novo o Flamengo jogando com 4 atacantes. Então aí o De Arrascaeta tem que jogar. O Flamengo não ficar jogando no 4-2-4, e sim no 4-2-3-1 com um camisa 10. E bem, eu tenho falado muitas vezes que eu queria ver o Bruno Henrique e o Juninho jogando junto, o Bruno Henrique de ponta esquerda e o Juninho de centroavante, mas infelizmente o último jogo foi decepcionante e também foi decepcionante a atuação do Bruno Henrique de ponta esquerda e a atuação mais uma vez do Juninho não conseguindo fazer gol. Então, assim, dessa vez eu começaria com o Bruno Henrique de centroavante e o Juninho no banco de reservas. Bom, a minha escalação, e antes que pergunte, sim, eu pouparia, mas eu pouparia apenas um jogador e também seria o De La Cruz e ele estaria no banco de reserva. Então, sobre o poupar ou não jogadores seria esse. O meu time titular seria Rossi no gol, na lateral direita Wesley, como dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, na lateral esquerda Alexandro, como dupla de volante Pulgar e Gerson. Luiz Araújo na ponta direita, Arrascaeta como camisa 10 e Plata pela ponta esquerda e como centroavante o Bruno Henrique. Exatamente a sua mesma escalação. Porque, exatamente como você destacou, é que o Flamengo precisa tentar aproveitar os espaços deixados pelo lado de campo do time do Grêmio. Eu tenho uma opinião que, por exemplo, dos 12 times considerados grandes do futebol brasileiro, ao lado do Santos, eu acho que o Grêmio hoje é o time que não está muito bem treinado. O Flamengo pode perder? Claro que o Flamengo pode perder. O Flamengo perdeu pro Central Córdoba. O Flamengo pode empatar? Claro que pode. O Flamengo, vou repetir, o Flamengo perdeu pro Central Córdoba. Então, assim, o Grêmio é melhor do que o Central Córdoba. O Flamengo tem que tentar aproveitar esses problemas. E um desses problemas, pra mim, que é, assim, claro, do time do Grêmio, é o lado de campo. Eu espero que o Flamengo consiga aproveitar isso. Por isso que eu não duvidaria, por exemplo, que o treinador do Grêmio colocasse 3 volantes. Não duvidaria. É verdade, por exemplo, que o Edenilson tá começando, por exemplo, como um camisa 10 nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileirão. E ele é um volante. Só que eu não duvido nada que o treinador do Grêmio opte, por exemplo, tentar botar um time mais fechado. Não duvido que isso aconteça. Até porque a gente viu que o Flamengo, quando enfrentou times mais fechados, o Flamengo teve dificuldades. Então eu não duvido. Porém, o Grêmio vai estar jogando em casa. Vai jogando com o apoio da sua torcida. Então pode ser por outro lado que ele tente vencer. E nessa que ele tente vencer, o Grêmio deixe espaços. O Camilo, volante. Ele não é um marcador, por exemplo, como é o Cuejá. É verdade que o Cuejá ainda não conseguiu se destacar no Grêmio como se destacou no Flamengo e no Al Hilal. Porém, ele não tem a qualidade de marcação que tem, por exemplo, o Cuejá. Então ele também deixa espaços pelo meio de campo. Então o Flamengo tem que tentar aproveitar. Eu vejo vários locais em que o Flamengo pode realmente aproveitar os problemas do Grêmio. Só que eu volto a falar, só que o Grêmio também é um bom time ofensivamente. Então o Flamengo tem que tomar cuidado no sistema defensivo e aproveitar os problemas do Grêmio. E pra mim, os pontas do Flamengo neste jogo, por isso eu tô colocando Luiz Araújo e Gonzalo Plata pelos lados de campo e o Bruno Henrique no ataque, exatamente para tentar aproveitar. Porque por o Grêmio marcar mal, o Flamengo vai ter 2 pontas que podem encontrar espaço. O Luiz Araújo, por exemplo, puxa mais para dentro e o Wesley passa. Do outro lado, já seria um pouco mais diferente.
o Plata levaria um pouco mais pela linha de fundo, porque ele é canhoto, e o Alexandre jogaria mais por dentro, na hora de construir. Então, assim, e o Bruno Henrique, por exemplo, poderia muito aproveitar os contra-ataques quando o time do Grêmio perdesse a bola no ataque. Então, eu vejo que essa formação poderia funcionar bem contra o time do Grêmio. Então, a nossa escalação é exatamente a mesma. Então, vamos lá. Vamos agora aos palpites. Como eu falei, antes do jogo contra o Central Córdoba, o meu palpite seria a vitória do Flamengo contra o Grêmio. Mas momento é momento. E o momento agora é que o Flamengo vem de uma derrota complicada, jogando em casa contra o Central Córdoba no Maracanã. Então, assim, eu não consigo ser otimista nesse momento, sendo bem sincera, não consigo ser otimista. Então, meu palpite é 1-1. Bom, o meu palpite para Flamengo e Grêmio é 3-1. Acho que o Flamengo, se o Flamengo jogar bem... 3-1 pra quem? Pro Flamengo, claro. O Flamengo, no meu palpite é 3-1 Flamengo. Pra mim é assim, se o Flamengo jogar o que jogou contra o Central Córdoba, vai perder. Tá? Deixando bem claro. Vai perder. Vai perder e vai perder pra todo mundo do futebol brasileiro. Se jogar o que jogou contra o Central Córdoba. O meu ponto é que se o Flamengo fazer uma boa partida, por exemplo, uma partida nota 7, acredito eu que o Flamengo vai ter bastante oportunidade. A questão é concluir esta oportunidade, porque o Volpi se destacou bastante nas 2 primeiras rodadas, principalmente contra o Atlético Mineiro, fazendo grandes defesas. Então já vou falando desde já, vai encontrar um goleiro do Grêmio vivendo ótima fase. Acredito que se o Flamengo jogar bem, um futebol nota 7, o Flamengo vai conseguir criar muitas oportunidades. A questão é fazer o gol. Então, meu palpite é 3-1 Flamengo. É isso, gente. Então, até a próxima.